Fala, tropinha, beleza? No vídeo de hoje trarei para vocês a atualização 1.4.1 do Soccer Manager 2025, trazendo aí algumas novidades e, como sempre, correções dentro do jogo. Foi uma boa atualização, rapaziada, eu gostei e eu vou mostrar tudo para vocês no vídeo de hoje. Então fica até o final, mas antes disso, claro, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho de notificações. Se puder ajudar ainda mais, se torne membro do canal. Boa, tô aqui na BlueStat, galera, na versão 1.4.1 do SM25. E já tá tudo atualizado por aqui, rapaziada, mas se não chegou para você ainda, aguarde que tá saindo aos poucos, como em toda atualização. Então, antes de começar a mostrar tudo para vocês dessa atualização, vou mostrar a nota da atualização para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiramente aí vamos para o que foi adicionado no jogo. Adicionado um feed de notícias ao menu principal. Ele conterá coisas como notas de patch, anúncios importantes e links para nossas páginas sociais. E eu já tinha mostrado no vídeo anterior da atualização, né, rapaziada, que é isso aqui, ó, esse botão, essas notícias. Então aqui tem o feed de notícias que vai aparecer tudo do jogo, atualizações, as redes sociais também, né, Facebook, Instagram, Twitter e também o Discord do SM25. Então isso aqui é novidade, mas já tinha mostrado para vocês antes. Agora vamos para o que foi mudado dentro do jogo. Traduções aprimoradas em torno de alguns resultados de pesquisa de jogadores. Os esquadrões agora serão classificados por função em vez de aleatoriamente. Então aqui, quando você entrar no seu modo carreira, você vira aqui no plantel, o seu elenco todo, né, vai estar classificado por posição e não mais aleatoriamente, rapaziada. Então aqui vai começar do goleiro, depois vai vir para os defesas, depois descendo vai vir para o meio de campo e assim vai, rapaziada, até fechar lá o ataque, fechar lá com o centroavante. Então assim que vai estar classificado aí o seu plantel, os seus jogadores. Mesma coisa na equipe B, que é aqui os reservas, né, rapaziada, que são jogadores que não estão sendo utilizado. Eles vão estar sempre classificados pela posição agora e não aleatoriamente, como eu falei para vocês. Agora, rapaziada, vamos aí mostrar para vocês algumas correções dessa atualização. Corrigido um problema com o pop-up do evento de sorteio para eventos futuros. Resolvido problemas com o prêmio em dinheiro da competição continental não sendo alto o suficiente. Isso aqui era o que todo mundo queria, rapaziada, que finalmente eles aumentaram o prêmio monetário de algumas competições. Primeiramente aqui, vou mostrar para vocês a Libertadores da América, cara. Aumentou para 28 milhões. Rapaziada, eu não lembro quanto era antes, mas com certeza era menos que isso. Então, o prêmio monetário aqui da Libertadores foi aumentado para 28 milhões, o que é muito bom, né, rapaziada? Vai ficar mais fácil, né, de você ganhar dinheiro aqui no SM25. E isso a gente pedia há muito tempo, galera. Muito tempo pedindo aí para aumentar, né, o prêmio monetário da Libertadores, de outras competições também. Mas pelo que eu vi, eles só aumentaram o prêmio das competições internacionais. Libertadores, Champions League, que eu vou mostrar para vocês. Essas competições do continente em si. Vamos lá mostrar agora a Champions League. Aqui, galera, e a Champions League foi para 110 milhões, cara. Então, se você ganhar a Champions, você vai ganhar essa bolada aí de dinheiro, cara, muita grana. Assim que é bom, gostei demais aí dessa novidade. O que todo mundo queria, finalmente aí, essas competições aumentaram o seu prêmio monetário aqui no Soccer Manager 2025. E como vocês podem ver, cara, isso já tá atualizado em saves antigos. Esse save aqui é antigo, né, que eu fiz aqui com o Real Madrid e ele já tá atualizado aí com a sua correção aqui do prêmio monetário na Champions League. Mesma coisa funciona para Libertadores. Não precisa você atualizar para ter essa mudança aí no prêmio monetário. Mas é como eu sempre digo, eu sempre aconselho você atualizar, fazer um novo save para estar tudo perfeito aí, o jogo e o seu save estarem na mesma versão. Corrigido um problema em que os objetivos de criação do clube não eram exibidos corretamente na primeira temporada. Corrigido um problema que impedia a contratação de jogadores após terem sido emprestados ao seu clube. Isso aqui é interessante, rapaziada, porque agora, pelo que parece, vai dar para você contratar um jogador após ele sair do seu clube de empréstimo. Tava meio bugado
passado não tinha como você contratar, agora sim vai ter como você contratar ele diretamente, sem que ele saia da sua equipe. Jogadores impedidos de solicitar jogos quando não estiverem disponíveis em serviço internacional, ou seja, quando estiverem na sua seleção. Corrigido um problema em que a confiança do tabuleiro caía um pouco toda vez que você visitava a tela. Corrigido um bug que às vezes fazia com que os salvamentos fossem interrompidos no final de uma temporada. Corrigido alguns casos em que os troféus não eram exibidos corretamente. Corrigido um problema em que a classificação de criação do clube era muito mais alta do que deveria. Otimizações para criar um clube, incluindo resolução de problemas relacionados ao objetivo, interface do usuário e contratação de jogadores. Resolveu também uma série de pequenos problemas de interface do usuário. E por último, galera, introduziu uma série de correções em torno de travamento. Então, como eu falei para vocês, cara, eu gostei dessa atualização até porque trouxe essa novidade aí do prêmio monetário. Isso aí a gente estava pedindo há bastante tempo, finalmente eles nos escutaram e aumentaram aí pelo menos, né, o prêmio da Libertadores e também da UEFA Champions League. Eu não vi das outras ainda, mas se teve aumento em outras competições, bota aqui embaixo nos comentários. E galera, não sei se é impressão minha, mas parece que aqui na escolha do saldo inicial, o dinheiro que você pode escolher aumentou um pouco, ó. O grátis começa com 37 milhões, o início melhorado começa com 74 milhões, aí você paga R$4. E aqui o início lendário, cara, que é 5 vezes mais, você conquista aí 185 milhões e paga apenas R$8, cara. Então, eu gostei disso aqui porque é uma forma a mais, né, de você começar já com uma boa grana, mas o ruim é ter que pagar isso, né? Mas enfim, é a forma deles conseguirem lucrar com isso, mas parece que aumentaram esse valor e mantiveram, né, o mesmo preço. E eu também tive a impressão que eles também aumentaram aqui o preço nos patrocinadores, galera. Parece que tá mais caro também, né? Parece que você vai ganhar mais dinheiro com os patrocinadores. O mais caro aqui, por exemplo, chega a 50 milhões ao final do contrato, né? Ao final da duração aí de 2 anos. E na Europa é um pouco mais caro ainda, cara. Chega até 150 milhões, por exemplo, no Real Madrid. Eu tô aqui no Flamengo, né? Então é um pouco mais barato. No modo de criar clube, tiveram aqui também algumas mudanças, mas não mudanças tão significativas assim. Pelo que parece, também teve alguma mudança aqui no patrocinador, alguma coisa assim, rapaziada, mas não é uma coisa que mude de fato a gameplay. São coisas bem básicas mesmo, né? Como eu falei para vocês na nota de atualização. Foram coisas, né, sobre um investidor aqui do seu time, né, onde você cria no modo carreira de criar clube. Então você pode escolher aqui qualquer uma dessas 3 empresas, né? Pelo que parece foi isso, né, a mudança aqui no modo de criar clube e outras correções e otimizações também. Mas fora isso não tem nenhuma grande novidade assim. Não sei se vocês perceberam ou se sempre foi assim, eu não percebi, mas a logo aqui da Série B do Campeonato Brasileiro foi alterada também. Tá aqui, né, como ela sempre foi e tudo mais, é Brasileirão Série B, e colocaram aqui o patrocínio da Bet Nacional, que provavelmente está patrocinando o Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, tô aqui na Steam, galera, que também já está na versão 1.4.1, já está na versão atualizada. Já com todas essas novidades, inclusive aqui o feed de notícias no painel inicial. Agora eu vou falar para vocês algumas mudanças que tiveram aqui na Steam. A primeira foi adicionado um modo de janela sem borda como opção de exibição, onde você pode ver aqui nas configurações, ó, modo de tela, tela cheia, janela, que você pode alternar em várias opções: tela cheia exclusivo, tela cheia janela, ou então com janela, né? Você pode fazer aqui a alteração do modo de exibição do modo de tela. E para finalizar, galera, como eu já falei para vocês no último vídeo de atualização, a correção de elencos provavelmente virá na segunda ou na terceira semana de fevereiro. Vai chegar uma atualização aí corrigindo todas as transferências, todos os elencos, todos os jogadores e muito mais. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Na tela final vou deixar 2 vídeos para você assistir, passa lá. Então é isso aí, família, ficando por aqui, até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis.